Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo desta segunda-feira, começando aí mais uma semana, né, de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Eu tô aqui com a boca mais ou menos, sabe, né? Vocês sabem aí quem já fez ou faz tratamento de dente, de aparelho nos dentes, sabe como é que é? É um fura-fura danado, rapaz, na gente. Não é brincadeira não, né? Sara um lugar, fere outro. quase que eu não gravo esse vídeo aqui hoje, né? Mas tá machucando um pouquinho aqui, mas vamos lá. Gravar esse vídeo pra vocês nesta segunda-feira, pra vocês ficarem bem informados aí sobre tudo, né, que aconteceu e tá acontecendo no esporte, no futebol, no Brasil e também no mundo. Não é fácil não, menino, mas vamos lá. Vamos lá com muita informação para você que está sempre ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Hoje é dia 11, segundona, dia 11 de setembro de 2023, né, rapaz? Estamos por aqui para trazer muita informação. Já peço aí que você deixe a sua curtida, mais conhecido como like. Também comente aqui, ó, nesse espacinho aqui de comentários, né? Aí comente sobre os nossos assuntos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos por aqui. Se quiser também nos ajudar, aí lógico que vai ajudar muito se você compartilhar com seus grupos das suas redes sociais, que ajuda demais a gente. Vocês deu uma percebida aí que o cenário aqui deu uma mudada, né? Pois é, obra da mulher dos bolos e das marmitas, né? Mais conhecida aí como Lindy, né? Lindy Santos. Pois é, ela que armou esse cenário aqui do lado, ó. Você deu uma... Depois eu vou dar uma... No final do vídeo aqui eu vou pegar o celular aqui, vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou bacana aqui o pequeno cenário, né? O cenário improvisado aqui de Cristiano Santos. Pois é, o nosso pequeno cenário improvisado aqui. Então, muita informação, traremos para vocês aí notícias sobre o Brasileirão da Série D, finais da Série D do Brasileirão já está confirmada, né? Será entre Ferroviária e Ferroviário, que avançaram a decisão e disputam taça do Brasileirão. A gente fala já sobre esse assunto. Falaremos sobre tênis, porque o Djokovic vence Medvedev e é tetracampeão aí do US Open, né? E chega a 24 títulos de Grand Slams. A gente fala sobre isso já. Tênis também é notícia e informação aqui pra gente, porque faz parte de esporte, evidentemente. E a gente traz também não só o eixo futebol, né? Falaremos sobre o Vasco. O Vasco acerta compra em definitivo do atacante Pablo Verratti. Ué, Cristiano, mas não já tinha... O Verratti já não era do Vasco. A negociação eu explico já por que só agora o Vasco acertou a compra aí do jogador. Calma que eu explico essa situação já para vocês. Falaremos da Raposa do Cruzeiro. O Cruzeiro recebe sentença de 1,7 milhão de reais em ação de atacante Zé Eduardo. Detalhes a gente conta já para você. Ainda sobre o Vasco, potencial construtivo de São Januário. O Vasco aguarda projeto de lei, mas já tem acordo para venda. Pois é, já também eu trago para vocês notícias da Seleção Olímpica do Brasil. O amistoso da Seleção Olímpica do Brasil no Marrocos é cancelado. O Marrocos está sofrendo aí, né, com fortes terremotos, né, rapaz? E foi cancelado aí, pelo menos por enquanto, né, esse amistoso da Seleção Olímpica. E falaremos também, entre outros assuntos, né, a Série B do Campeonato Brasileiro, Série C também do Brasileirão. Vamos dar uma passada na Série C, na Série B do Brasileirão. Vamos falar da Série D, como já disse para vocês. Falaremos também sobre o ranking de público. É, rapaz, quem será que está liderando aí o ranking de público nesta temporada do Brasileirão, Copa do Brasil, enfim. A gente vai trazer já, né? Para vocês que estão ligados com a gente. Então segura um pouquinho aí, que eu volto já depois dos nossos dois recados. Poções e bolos da Lindy, Cristiano Santos e a nossa tradicional vinheta. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você.
você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Vamos lá então, com essa boca engessada aqui, viu gente? Deixa eu dar uma paradinha, você já sabe, né? Pra dar uma recuperada aqui, se dar uma paradinha, vocês já sabem por quê. Mas vamos lá falar de Série D do Brasileirão. Finais da Série D, Ferroviária e Ferroviário avançam para a decisão e disputam Taça do Brasileirão. E foram definidos os finalistas do Campeonato Brasileiro da Série D 2023. Ferroviária e Ferroviário conseguiram garantir classificação após superarem Atlético Clube e Caxias, respectivamente, nas partidas realizadas ontem no domingo. Com isso, as equipes vão disputar a Taça de Campeão Brasileiro na 4ª divisão em 2 jogos. Além da taça, com mais um avanço de fase, os clubes faturaram aí mais de R$100 mil para os cofres. A CBF ainda vai confirmar as datas dos jogos. Então, equipes classificadas para a decisão, Ferroviária e Ferroviário. Finais da Série D do Brasileiro de 2023. Ida, Ferroviário e Ferroviária e Ferroviário. Volta, Ferroviário e Ferroviária. Não tem ainda data para acontecer essa decisão aí, né, rapaz? A decisão. As finais, as database, né? Será 16 de setembro e 23 do mesmo mês, né? As finais aí, né? As finais desse campeonato. Aliás, não tem data ainda, que são as finais do mata-mata, né? Que já aconteceram, né? As finais do mata-mata que já aconteceram aí. Pois é, gente, a Série D do Brasileirão, claro que assim que pintar o campeão aí, né? Assim que decidir aí, a CBF decidir quais serão as datas, a gente vai trazer para vocês aqui. Vamos falar de tênis, porque o Djokovic, né, rapaz? Esse astro aí do tênis mundial vence o Medvedev e é tetra do US Open e chega a 24 títulos de Grand Slams. É o maior, né? Os maiores campeonatos de tênis do mundo, né, rapaz? O Novak Djokovic é incansável. Já são 15 anos desde que o sérvio conquistou o primeiro título de Grand Slam. No domingo, ontem, ele levantou pela 24ª vez o troféu de um dos 4 principais torneios do mundo no tênis. A mais recente conquista foi no US Open, tetracampeonato em Nova York, que faz Djokovic igualar a australiana Margaret Court, maior vencedora da história, com 24 Grand Slams. Pois é, rapaz, justamente no torneio que celebra aí os 50 anos da igualdade de pagamentos na premiação entre homens e mulheres no Aberto dos Estados Unidos, Djokovic iguala Court, que dominou o tênis feminino entre os anos 60 e 70. Após a conquista, Djokovic comemorou o título com uma camisa com 24, com foto e referência a Kobe Bryant, em razão do número de títulos de grandes slams. Rapaz, é o Pelé do tênis, né, rapaz? Esse menino, né? Esse Djokovic é o Pelé aí do tênis. Parabéns aí, mais uma conquista do Djokovic no tênis.
Fala do Vasco da Gama. Vasco acerta a compra em definitivo do atacante Pablo Verratti. Como assim, Cristiano? Mas o Vasco não acertou lá no fechamento da segunda janela de transferências, rapaz, do ano. O Vasco tinha um dia só para conseguir contratar o Verratti. Se o Vasco comprasse ele, a burocracia de documentação não ia dar tempo em 24 horas para o Vasco fazer tudo isso. Então o Vasco assinou de momento um contrato de empréstimo, né, do Verratti com o Vasco, para a documentação sair com mais facilidade. Vou explicar melhor para você. O Vasco acertou a compra em definitivo do atacante Pablo Verratti junto ao Belgrado da Argentina. O primeiro contrato aí com o jogador foi de empréstimo, mas o acordo com o clube argentino já previa a compra do centroavante de 34 anos. Verratti chegou ao Vasco no início de agosto. Na ocasião, o Belgrano já havia divulgado a venda do atacante por 1,1 milhão de dólares, cerca de 5,4 milhões de reais na cotação da época. No entanto, o Vasco registrou na CBF um contrato de empréstimo com o centroavante. Como o Verratti chegou no último dia da janela de transferências, o clube entendeu que esta era a forma mais segura e rápida de garantir a inscrição do jogador a tempo. Assim, o clube firmou um empréstimo com obrigação de compra após cumprimento de uma meta simples, não divulgada. A meta foi cumprida e a SAF concluiu a aquisição do atacante argentino. A informação da compra foi divulgada primeiramente pelo canal Atenção Vascaínos. Verratti, que foi o artilheiro do último campeonato argentino, rapidamente conquistou a titularidade no Vasco. O atacante já tem 3 gols em seus primeiros 5 jogos pelo clube. Sempre importante quando alguém chega, né, tentar entregar o mais rápido possível. Sabemos que o tempo corre, o Vasco não pode perder tempo. A verdade é que tenho recebido um carinho muito grande e isso faz com que minhas responsabilidades e obrigações sejam cada vez maiores e que eu dê o máximo para que possa alcançar os objetivos ao final do torneio, disse Verratti em entrevista à Vasco TV na última sexta-feira. Verdade que assim, existe jogador que chega e demora demais para se adaptar. No próprio Vasco tem um caso, né, assim, muito claro para a gente, né? Tem um caso muito claro para a gente. Mas o Verratti é aquele jogador que chegou, vestiu a camisa, foi pro jogo, parece, na verdade, que já joga no Vasco há mais de 10 anos. Se identificou muito com o torcedor, aquele cara que chega e não sente a camisa, né? Chega e não sente a camisa. Porque tem jogador que sente. Tem jogador que infelizmente sente a camisa, né? Percebeu que está num grande clube, passando por uma situação difícil, é verdade, mas está num grande clube. E o clube precisa demais dele. E ele percebeu isso. E no seu primeiro jogo, né, entrou, já fez gol, ou seja, já tirou aquele peso. Porque quando o atacante chega num clube e demora de fazer gol, aí, meu amigo, olha a situação do Pedro Raul no Vasco. Até fez gols com a camisa do Vasco, mas os gols que ele perdeu também fizeram uma diferença gigantesca nessa temporada para o Vasco, né? Para muitos, o Vasco só entrou nesse declínio devido àquela eliminação para o ABC na Copa do Brasil. Depois dali, o caldo azedou de vez, né? E o Vasco não conseguiu acertar mais nada. Mais informação chegando: o Cruzeiro recebe sentença de 1,7 milhão em ação de atacante Zé Eduardo. O Cruzeiro recebeu sentença da Justiça do Trabalho em ação movida pelo ex-atacante do clube, Zé Eduardo, hoje no Sergipe. O valor arbitrado, mas que ainda, né, poderá sofrer alterações, é de 1,5 milhão de reais. A ação é movida contra a associação. Zé Eduardo está inscrito na recuperação judicial sob o valor de R$ 463.109. Meu amigo, as dívidas anteriores aí, né, do Cruzeiro. Na sentença, a Justiça reconheceu a evolução do salário de Zé Eduardo, saltando de 14 mil para 70 mil, passando por períodos com outros salários dentro do vínculo contratual com o Cruzeiro. Além disso,
A Justiça concedeu o direito ao jogador de receber 13º salário de 2021, 13º salário proporcional de 2022, férias vencidas referentes ao período aquisitivo de 2021-2022, mais um terço de férias, férias proporcionais referentes ao período aquisitivo de 2023-2024, mais um terço de férias também. Diferenças de FGTS e multa de 40%. Indenização da cláusula compensatória desportiva. Multas do artigos 467 e 477 da CLT. Pois é, Zé Eduardo não conseguiu ter oportunidades no Cruzeiro. No início de 2021, teve detectada alteração cardíaca e foi liberado a voltar às atividades normais na Toca após cerca de 6 meses. Desde que atuou por cerca de 20 minutos no empate com o Oeste na Série B de 2020, sob comando de Ney Franco, o garoto não entrou mais em campo pelo Cruzeiro. Antes de voltar ao time celeste naquele ano, o jogador foi emprestado ao Vila Nova de Minas Gerais e ao América de Natal, se destacando nos dois clubes. As dívidas do Cruzeiro, né, rapaz? Claro que a associação passou essas dívidas para o Cruzeiro, mas tem algumas que ainda cabe a associação resolver, né? Como esta aí, desse Zé Eduardo, né? Aquela coisa, rapaz, quando o clube está numa situação que o Cruzeiro chegou, que o Vasco passou, um monte de clube brasileiro passou por essas situações, contrata cada pereba, né, rapaz? Contrata pior, contrata esses perebas e os mesmos ainda colocam, né? Claro que é o direito do trabalhador, isso eu não vou discutir. O cara trabalhou, não recebeu, ele tem o direito de entrar na justiça contra o clube, contra a empresa, né? E para buscar os seus direitos. Se trabalhou, tem que receber, né, gente? É uma conta simples. Eu trabalhei numa empresa. A empresa não quis me pagar, eu vou fazer o quê? Vou ficar de braços cruzados? Ah, não, deixa pra lá. Não, tem que entrar na justiça mesmo, gente. Ué, tem que haver o seu dinheiro. Você trabalhou 10 anos na empresa, aí você sai, a empresa não quer te pagar o teu tempo. E aí? E aí? Você vai ficar de braços cruzados e deixar pra não? Deixa pra lá esses 10 anos. Não vai, gente, não vai, né? É o direito que o trabalhador tem. Voltar a falar do Vasco, porque potencial construtivo de São Januário. O Vasco aguarda projeto de lei, mas tem acordo para venda. O Vasco estava confiante que o projeto referente ao potencial construtivo de São Januário fosse concluído até o início do segundo semestre. Mas a situação está parada por uma questão política. O documento ainda não foi enviado para a Prefeitura do Rio e também para a Prefeitura do Rio, né? Também para a Câmara aí de Vereadores para votação. A gente está acompanhando de perto isso. Temos recebido informações da Prefeitura. No momento, a gente está aguardando um novo passo. Tem uma operação semelhante à do Vasco com a Caixa Econômica Federal. Aqui é no caso do Flamengo, né? O Flamengo tem essa questão e quer fazer o seu estádio. Estamos monitorando isso. É uma operação grande. Assim que isso for resolvido, provavelmente vai resolver também a do Vasco, afirmou o presidente do clube, Jorge Salgado, no dia da comemoração dos 125 anos do Vasco da Gama. As conversas com o prefeito Eduardo Paes têm sido positivas e a expectativa era a de conseguir o potencial construtivo até o último mês. O GE apurou que a Prefeitura do Rio espera terminar esse projeto referente à Caixa Econômica para enviar junto com o do Vasco à Câmara. Esse projeto que fala aqui da Caixa é o projeto da construção do estádio do Flamengo, terreno, né? Estão resolvendo, é isso. Ou seja, o do Flamengo e o do Vasco vão juntos. Enquanto aguarda o decreto municipal com a transferência do potencial construtivo, o Vasco se adiantou para vender esta capacidade de construção que ele receberá da Prefeitura. Sem a aprovação da cidade, o clube ainda não pode selar o negócio, mas já tem um pré-acordo, né, de venda aí para um empreendimento na Barra da Tijuca. Os valores giram em torno de 500 milhões de reais. É com esse dinheiro que o Vasco vai realizar a reforma e ampliação
de São Januário. O clube tem como base o projeto desenvolvido pela W Torre na gestão do ex-presidente Alexandre Campelo, realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. A capacidade seria para até 43 mil torcedores. Vamos entender então, né? De repente eu estou falando aqui o que é potencial construtivo. Nem eu mesmo entendo direito, porque uma hora falar uma coisa, outra hora falar outra, e confunde realmente muito a gente. Então vamos saber o que é o potencial construtivo. O potencial construtivo diz o quanto você pode construir em seu próprio terreno, respeitando a zona da cidade em que ele está localizado. Toda cidade tem um plano diretor com as características de cada região, e cada uma dessas áreas, no caso, né, tem regras próprias para a construção. O terreno onde está localizado São Januário, por exemplo, é enorme e tem um grande potencial construtivo, mas um estádio não demanda a utilização de todo esse potencial. A negociação com a prefeitura visa a autorização para que essa capacidade de construir a mais seja transferida para o Vasco em outro local. A ideia é que o clube receba um terreno na Barra da Tijuca. A transferência do direito de construir, o TDC, é um instrumento urbanístico que confere ao proprietário de um lote a possibilidade de utilizar seu potencial construtivo em outro lote, vendê-lo a outro proprietário ou doá-lo ao poder público, diz a norma da Prefeitura do Rio de Janeiro. Quando o proprietário quer construir a mais do que a área permitida para aquele terreno, é possível ainda requisitar um espaço maior até o limite máximo definido na lei. Ou seja, se seu terreno permite a construção de X metros quadrados, né, e você deseja construir 2x metros quadrados, você pode adquirir essa capacidade de construir a mais. No caso de São Januário, é o contrário. O terreno permite, a grosso modo, a construção de 2x metros quadrados, né? Mas o Vasco só utilizou X metros quadrados. Assim, o projeto de lei garantiria ao clube um terreno em outro lugar da cidade, de onde virá a fonte de recursos para a reforma do estádio. Ou seja, esse outro lugar que vai ser cedido ao Vasco, o Vasco vai vender, né, por 500 milhões de reais, e com esse valor o Vasco vai reformar e vai ampliar São Januário. Bacana demais, mas vamos aguardar para ver, porque é um projeto que não envolve só o Vasco, né? Envolve muita coisa, né, gente? E quando se envolve política, é um negócio que enrola pra caramba, né? Amistoso da Seleção Olímpica do Brasil no Marrocos é cancelado. Pois é, rapaz, o Marrocos teve, nesse final de semana, tivemos aí alguns tremores, né? De terra muito fortes lá em Marrocos. A CBF informou inicialmente, no último domingo ontem, que o segundo amistoso da Seleção Olímpica contra o Marrocos, nesta segunda-feira, seria com portões fechados e sem transmissão. Porém, minutos depois, a Confederação Brasileira de Futebol avisou que o jogo está cancelado após decisão da Federação Marroquina. A seleção brasileira pretendia usar uma faixa preta no braço em homenagem às vítimas do terremoto que atingiu Marrocos na última sexta-feira. Os jogadores também estariam em campo segurando faixa de apoio aos marroquinos. Mais de 2.100 pessoas, né? Mais de 2.100 pessoas morreram na tragédia. O rei Mohamed VI determinou luto oficial de 3 dias no país. As equipes de Brasil e Marrocos, com idade olímpica, já tinham se enfrentado na última quinta-feira e o time comandado aí pelo técnico Ramon Menezes perdeu por 1-0. Esse jogo também foi na cidade de Fez. O lateral Arthur e o volante Marlon Gomes, lesionados, não vão disputar essa segunda partida. No sábado, a CBF divulgou informações e imagens dos jogadores e da comissão técnica da seleção olímpica. Eles relataram como reagiram ao abalo sísmico e se solidarizaram aí com as vítimas. O time está em Fez, cidade pouco afetada pelo terremoto. Complicado, você já pensou, rapaz? Meu amigo, eu sinceramente eu nem me imagino uma situação dessa.
né? Você está na sua casa ou você está num hotel, começa a tremer tudo. A gente tem muito problema aqui no nosso país, Brasil, mas essas me fugiu até o nome aqui. Essas situações a gente não passa, graças a Deus. Tem em algumas partes aqui do nosso país chuva de granizo, muito temporal, como está tendo no Rio Grande do Sul, né? Muita chuva que destrói, acaba matando algumas pessoas, mas terremotos a gente não tem, né? Graças a Deus, a gente não tem. Mas eu nem me imagino. Nem imagino. Conheço fácil não, rapaz. Conheça a estrutura do departamento de scout do Botafogo. Aí muita gente se pergunta, cara, como é que o Botafogo chegou até o Eduardo, do meio campo do Botafogo? Como é que ele conseguiu descobrir o Eduardo? Como conseguiu descobrir o Tiquinho Soares? Como conseguiu descobrir o goleiro Perry? Scout, né? Os profissionais do scout. O sucesso do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2023, na liderança com 51 pontos e 10 de vantagem sobre o Palmeiras, vem estruturado aí por jogadores como Perry, Adrielson, Eduardo e também Tiquinho Soares. Esqueci de falar aí do grande Adrielson, né, rapaz? Zagueiraço. Em comum, todos esses jogadores foram peças encontradas pelo departamento de scout do clube, comandado por Alessandro Brito. Alessandro Brito, é a boca aqui, viu, gente? Desde a compra da SAF pelo empresário americano John Textor, o clube investe em montar aí uma estrutura para monitorar talentos no Brasil e na América do Sul. Alessandro Brito foi o escolhido para comandar o processo ao lado do diretor de futebol André Mazuco. Hoje, a nossa capacidade de cobertura, falando sobre o departamento de análise, é toda a América do Sul. Além de observarmos in loco, a gente recebe muita informação do nosso departamento de analytics de dados. E a gente observa muitos jogos também via vídeo. Essas informações vão para um banco de dados. Ele não é interligado entre todos os clubes da franquia, né? Mas a gente já está dando passo para compartilhar com todos do grupo, numa plataforma multiclubes, explicou Alessandro Brito. O departamento, que antes da aquisição pelo americano tinha 5 profissionais, se expandiu hoje, conta com 19 funcionários, entre eles 4 coordenadores, 3 scouts pro, 8 observadores de base, 2 analistas de desempenho do profissional e também 2 da base. Os dirigentes assumiram o clube no primeiro semestre de 2022 com a missão de reconstruir o elenco, campeão da Série B na temporada anterior, com alto investimento aí na primeira janela e garimpo certeiro. Na segunda, foi construída a base do elenco que hoje se destaca no Brasileirão. Ao fim de 2022, foram contratados 22 novos jogadores, entre eles o goleiro Lucas Perry, os zagueiros Adrielson e Cuesta, também o lateral esquerdo Massal, o volante Tietê, o meia Eduardo e também os atacantes Vitor Sá e o Tiquinho Soares. Todos eles titulares durante a atual campanha do torneio nacional. O Luiz Castro, treinador em 2022, no começo acabou fazendo parte da construção. Nos ajudou muito nesse processo, porque hoje o departamento passa por mim, pelo Alessandro, pelo treinador e depois o John na tomada de decisão. O Luiz foi muito tranquilo nessa construção junto conosco do departamento, porque ele também precisava resolver os problemas, buscar soluções para o que a gente estava montando, afirmou André Mazuco. O primeiro ponto foi traçar um perfil da equipe que nós queríamos, um perfil de atleta que a gente entendia ser a necessidade do Botafogo naquele momento e pensando também no próximo passo. Ou seja, é aquela coisa, gente, um projeto, ele não dá frutos da noite para o dia, né? O exemplo do Botafogo
se encaixa nesse momento no Vasco. Só que o Botafogo no ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo não chegou a entrar na zona de rebaixamento. Essa é a diferença do Vasco hoje. Eu tô falando do Vasco porque os dois são SAF, viu, gente? Mas o primeiro ano de SAF normalmente é complicado. O Cruzeiro também está passando por dificuldades, né? Só que o Cruzeiro eu tiro do meio de Vasco e Botafogo porque a situação do Cruzeiro estava no abismo. Era muito mais complicado do que o do Botafogo e do Vasco. Apesar do Vasco já vir aí há mais de 20 anos passando momentos muito ruins. Mas com tudo isso, o Cruzeiro conseguiu superar em 3 anos. 3, 4 anos aí, o Cruzeiro, desde que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, assim, se enfiou nas dívidas e não conseguiu se livrar das mesmas, né? Então, a situação do Cruzeiro é muito diferente de Botafogo e Vasco. Muito diferente. Botafogo conseguiu sair do buraco, conseguiu se equilibrar, trouxe grandes profissionais que trabalharam duro, né? Mas bons profissionais. O Vasco errou na mão de alguns profissionais que foi contratado para essa temporada. Já o Botafogo não. O Botafogo contratou pessoas empenhadas e por isso o resultado está aí, né? O Botafogo foi longe na Copa Sul-Americana, lidera com folga o Campeonato Brasileiro. Tudo bem, no começo do ano, no Campeonato Carioca, não foi bem. Mas faz parte, né, gente? O deslize aqui, o deslize ali faz parte. O Botafogo foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Defensa e Justiça. Se o Botafogo tivesse levado a competição a séria, com certeza, né, com certeza também não, porque futebol a gente não tem uma certeza, né? Mas possivelmente o Botafogo chegaria pelo menos na decisão da competição. Pelo menos, né? Mas o Botafogo não, devido à boa campanha no Campeonato Brasileiro, deu prioridade ao Brasileirão, porque é o título que está mais próximo do Botafogo, mais alcançável, vamos colocar assim, né? Então, parabéns aí a todo o departamento de scout, o departamento, né, do Botafogo aí, que fez e continua fazendo esse trabalho espetacular com a visualização, né, vamos dizer assim, com a mão também do John Texton, né, rapaz? Esse gestor aí que, muito bom gestor, e já tem uma identificação com o torcedor do Botafogo muito grande, né, desde que ele chegou. Então, parabéns aí à torcida do Botafogo e também aos profissionais. Falar de ranking de público na temporada, né, rapaz? Finalistas da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo têm as maiores médias em 2023. Os torcedores de Flamengo e São Paulo prometem fazer grandes festas nos 2 jogos da final da Copa do Brasil 2023, nos dias 17 e 24 de setembro, no Maracanã e no Morumbi, respectivamente. Os 2 clubes estão bem à frente dos rivais, né, no ranking de média de público no Brasil na temporada. O rubro-negro lidera a lista com 53,6 mil pagantes por partida, seguido pelo tricolor com 44,8 mil torcedores por jogo. Em relação ao último levantamento, a dupla melhorou consideravelmente seus números. Em junho, a média do Flamengo era de 51,2 mil pagantes por jogo, enquanto a do São Paulo era de 41,7 mil. Pois é, rapaz, é o tricolor paulista e o Mengão, né? Ó, o Flamengo, jogos com público pagante. Em 27 jogos, Flamengo, né? Em primeiro com... primeiro aí com 53.666. Agora o que chama atenção na lista aqui é o Vasco em nono, né? Porque se vocês recordam, vocês sabem aí que o Vasco vem jogando essa temporada praticamente toda aí, essa segunda parte, né, da temporada, sem público em São Januário e sem poder. Fora dele também, o Vasco não tinha público. E mesmo assim o Vasco aparece ali entre os 10 melhores públicos do campeonato. Aí tem também o Bahia em sexto ali, bacana, o Corinthians em terceiro, o Palmeiras em quarto, o Fluminense em quinto, né? O Grêmio é o 7º colocado. É a questão aí, as 20 maiores médias, né, de público em 2023. Em comparação com o ranking de junho, os 20 melhores times não mudaram, mas alguns subiram posições e outros desceram. Os 7 primeiros colocados seguem iguais, depois de Flamengo e São Paulo. Aparecem aí Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Bahia e Grêmio.
Os que melhoraram sua colocação, né, na lista foram Fortaleza, Vasco, Internacional, Cruzeiro, Botafogo, Vitória e Sport. Eu não tenho dúvida que se não tivesse tido esse problema em São Januário, o Vasco estaria numa posição bem melhor aí nesse ranking de público, sem dúvida nenhuma, porque o torcedor do Vasco também é muito presente, né, nos jogos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Por isso que eu já li aqui para vocês, o Vasco tá brigando aí, né, brigando, quando eu falo brigando, não é batendo em ninguém não, viu, gente, brigando para conseguir, né, uma ampliação, construir aí uma obra em São Januário, uma ampliação ali de São Januário para 43 mil pessoas, mil pagantes, mil pessoas mesmo, né? Para que o Vasco possa mandar mais jogos em São Januário. Claro que o Maracanã não vai ficar de lado, né? O Vasco quer jogar no Maracanã. Gente, segura um pouquinho que eu volto já já falando de Série B, Série C do Brasileirão e mais informação do esporte de futebol para você que está aí ligado com a gente. Segura aí que eu volto já já na última parte para a gente finalizar esse nosso primeiro vídeo desta segunda-feira, começando mais uma semana de vídeo. Segura aí que eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Estamos de volta com a parte final para a gente finalizar aqui esse nosso vídeo, esse nosso primeiro vídeo desta segunda-feira. Vamos lá então, falar de eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, né? Eliminatórias aí sul-americana. Vamos lá falar aí dessa segunda rodada de eliminatórias, mas antes deixa eu dar um apanhado aqui, né, rapaz, nos jogos que já aconteceram na primeira rodada aí das eliminatórias sul-americana. Tivemos o Paraguai empatando com o Peru em 0-0, Colômbia 1-0 para cima da Venezuela, Argentina 1-0 para cima do Equador, Uruguai 3-1 para cima do Chile e o Brasil 5-1 para cima da Bolívia. Foi a primeira rodada. O Brasil, devido ao saldo de gols, né, tá na primeira colocação aí. A gente precisa falar nesse momento, né, de classificação, porque é a primeira rodada só. A segunda rodada acontece amanhã, terça-feira, às 17 horas, teremos a Bolívia, que foi goleada pelo Brasil na primeira rodada, recebe a seleção da Argentina. A Argentina também vem de vitória, ela estreou com vitória e a Bolívia vai precisar surpreender. O Messi não joga esse confronto contra a Bolívia, né? Também na terça-feira, dia 12, só que às 18 horas, o Equador recebe o Uruguai. O Uruguai perdeu, né? Venceu o Chile, rapaz. O Uruguai venceu o Chile por 3-1. Vai visitar agora o Equador. O Equador que na primeira rodada acabou perdendo para a Argentina por 1-0. Vai ter que se recuperar em casa agora o Equador, né? A Venezuela, que vem de derrota também na sua estreia, né? A Venezuela perdeu o seu primeiro confronto aí para a Colômbia por 1-0. Vai também tentar se recuperar contra a seleção do Paraguai.
O Chile, que vem de derrota também, recebe a Colômbia, que vem de vitória. Esse jogo do Chile também, com a Colômbia também na terça-feira, assim como todos os jogos que eu falei para vocês até agora. Também na terça-feira, mais conhecida como amanhã, às 23 horas, às 11 horas da noite, meus amigos. Meu amigo, uma terça-feira às 11 horas da noite. Porque vai ser no Peru o jogo, né? Tem a diferença de horário aí do Peru para o Brasil. O Peru recebe então lá no seu Nacional de Lima, Estádio Nacional de Lima, a seleção brasileira que vem aí de vitória, rapaz. E que vitória, né? Vitória para cima dos bolivianos por 5-1, com 2 gols do Neymar e 2 gols também do Rodrigo. Pois é, o Brasil goleou na primeira rodada e agora o Brasil vai jogar fora de casa, né? Fora de seus domínios aí. O Peru, que vem aí de derrota, não, empate. Se o Peru aprontar, por exemplo, para cima do Brasil, o Peru passaria o Brasil na tabela de classificação aí. Mas não dá para acreditar nisso não. Mas é futebol, né, menino? Futebol, mas vamos aguardar para ver o que acontece. Então, o Brasil jogando às 11 horas da noite de amanhã. 11 horas da noite. Vou ver se eu assisto esse confronto aqui, mas é complicado, né, gente? 11 horas da noite, meu amigo. Se você assistir, você assiste assim. Se o jogo tiver bom, não. Se o jogo for bom, beleza. Mas se for você assiste umas pescadas assim. Se acordar o jogo, dá uma cochiladona, acordar o jogo, já acabou o jogo. Já tá em outra coisa. Ah, meu Deus do céu. São as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Falando em eliminatórias, vamos falar das eliminatórias para Euro 2024, né, rapaz? Vamos lá, então. Sexta rodada da competição acontece nesta terça-feira, mais conhecida como amanhã. A Espanha joga contra o Chipre e teremos a Noruega jogando contra a seleção da Geórgia. Isso no grupo A, que tem Escócia liderando com 15 pontos, Espanha a segunda com 6, Noruega na terceira colocação com 4 e a Geórgia tem 4 pontos também. O Chipre na lanterna ainda não pontuou. No grupo B, tivemos já aí a sexta rodada iniciada no domingo, né, mais conhecido como ontem. A Irlanda perdeu para a Holanda por 2-1 e a Grécia 5-0, né, para cima da Gibraltar. Com isso, a França lidera com 15 pontos. E a França folgou nessa rodada, né, rapaz? A França folgou porque tem cinco seleções nesse grupo. Então a seleção da França foi a que folgou da vez. A França tem 15 pontos, a Holanda é segunda com 9, a Grécia chegou a 9 pontos também, a Irlanda ficou com 3 pontos e a Gibraltar ainda não pontuou. No grupo C, teremos amanhã, terça-feira, a sexta rodada, né? A Itália recebe a seleção da Ucrânia e teremos também a seleção da Malta recebendo também na terça-feira a Macedônia do Norte. Esse grupo C, liderado pela Inglaterra com 13 pontos, Ucrânia tem 7, Itália tem 4 pontos, a Macedônia do Norte tem 4 pontos também, e na lanterna não pontuou ainda a seleção de Malta. Grupo D teremos nesta segunda-feira, daqui a pouquinho, né, às 13 horas, a Armênia recebendo a seleção da Croácia. Teremos também nesta segunda-feira o confronto entre a Letônia e País de Gales, jogo às 15h45. Nesse grupo D, a Turquia lidera com 10 pontos, a Croácia é a segunda com 7, a Armênia tem 7 pontos, também é o terceiro, em quarto, País de Gales, 4 pontos. A Letônia ainda não pontuou. No grupo E, já tivemos as movimentações de jogos. Ilha Faraoé perdeu, né, para a seleção da Moldávia por 1-0 e tivemos também a Albânia 2-0 para cima da Polônia. A Albânia lidera com 10 pontos, em segundo, República Tcheca, 8 pontos, em terceiro, Moldávia, 8 pontos, em quarto, a Polônia com 9 pontos. Ilha Faraoé tem apenas 1 pontinho, é a situação do grupo E. No grupo F, teremos na terça-feira, mais conhecida como amanhã, a sexta rodada acontecendo. A Bélgica recebe a seleção da Estônia. Teremos também a Suécia, que joga contra a seleção da Áustria. A Bélgica lidera com 10 pontos, a Austrália também tem 10, em terceiro a Suécia 6 pontos, em quarto a Estônia 1 ponto e Azerbaijão na lanterna também com 1 ponto. É a situação do grupo F. Do grupo G, já tivemos os jogos da sexta rodada, Montenegro 2-1 para cima da Bulgária e tivemos também a Lituânia 1 e
a seleção da Sérvia 3-1 para a Sérvia contra a Lituânia. Com esses resultados, a Hungria lidera com 10 pontos, a Sérvia a segunda com 10 também, Montenegro tem 8, Bulgária tem 2 pontos e a Lituânia na lanterna com 2 pontos. É a situação do grupo G. Grupo H também já teve movimentação da sexta rodada. Cazaquistão venceu a Irlanda do Norte por 1-0. Tivemos a Finlândia perdendo em casa para a Dinamarca por 1-0. Tivemos também San Marino, né? San Marino perdeu em seus domínios para a seleção da Eslovênia por 4-0. A situação do grupo H é a seguinte: Eslovênia 13 pontos, Dinamarca 13 pontos, Finlândia 12 pontos, Cazaquistão 12 pontos, Irlanda do Norte 3 pontos e San Marino ainda não pontuou. Tá disputado aí, né, rapaz? Disputado esse... Tem 4 seleções ali buscando 2 vagas, né? Para a próxima fase da competição. Grupo I, rapaz. Teremos na terça-feira, mais conhecida como amanhã, a Suíça, que joga contra Andorra. Teremos também Israel recebendo a seleção de Belarus. A Romênia joga contra a seleção do Kosovo. Situação desse grupo I: Suíça lidera com 11 pontos, em segundo a Romênia 9 pontos, em terceiro Israel 8 pontos, em quarto Belarus 4 pontos, quinto é o Kosovo com 4 pontos e Andorra com 2 pontos segura a lanterna desse grupo I. No grupo J teremos hoje, segunda-feira, né, Islândia recebendo a seleção da Bósnia. Portugal joga contra a seleção de Luxemburgo, né? Portugal e Luxemburgo, às 15h45, mesmo horário do confronto entre Islândia e a seleção da Bósnia. E também nesta segunda-feira teremos a seleção da Eslováquia recebendo a seleção da Liechtenstein. Se não for desse jeito que fala, vocês me desculpem, né? No grupo J a situação é a seguinte: Portugal lidera com 15 pontos, em segundo a Eslováquia 10 pontos, Luxemburgo é o terceiro com 10 pontos, em quarto Bósnia com 6 pontos, em quinto a Islândia com 3 pontos e a Liechtenstein ainda não pontuou. Essa é a situação do grupo J, o último grupo aí, né, das eliminatórias da Eurocopa 2024, né, rapaz? Menino, situação então passada a limpo para você. Vamos falar de Série B do Brasileirão. Tivemos a 27ª rodada aí com jogos, né? Com jogos, falta só um jogo para completar aí essa 27ª rodada, que já teve a Chapecoense perdendo em casa para o Guarani por 1-0, Ceará 3-1 para cima do Londrina, Tombense 3-0 para cima do ABC, Ituano perdeu em casa para o Vila Nova por 2-1, Ponte Preta e Sampaio Corrêa ficaram no 0-0, Mirassol 1-0 para cima do Botafogo de Ribeirão Preto, Sport e Criciúma empataram em 3-3, Atlético Goianiense 3-0 para cima do Juventude. O CRB, meu amigo, eu estava acompanhando esse jogo aqui no primeiro tempo, estava 1-0, quando eu saí um pouquinho, que eu desliguei a TV, que eu liguei foi pro celular, rapaz. 3-0 o primeiro tempo acabou para a equipe do CRB. No segundo tempo, o CRB fez mais 3 gols. O Vitória está sofrendo um período aí de muitos desfalques, né? Não é justificativa, lógico que o Vitória tem que ter um plantel forte, até porque é candidato fortíssimo a voltar para a Série A do Brasileirão, mas pesa, né, gente? Pesa, não justifica, mas pesa. O CRB então se aproveitou muito bem disso, 6-0 para cima do líder da competição. Vitória foi massacrado aí, rapaz. 6-0 CRB. CRB que com essa vitória voltou a ter esperanças de classificação, né? Ele ficou aí a 3 pontos do G4. Ele está em nono ali, na nona colocação, né, com 42 pontos. Quem está em quarto é o Novo Horizontino, que tem 45. Olha que Série B, rapaz. Estamos na 27ª rodada, né? 27ª rodada, faltando aí 11 jogos para terminar a Série B do Brasileirão. Vocês imaginam aí a reta final dessa Série B? Quanta emoção, né? Quanta emoção. Assim como foi ano passado, eu me lembro bem, rapaz. Eu me lembro bem que ano passado foi fácil não, menino. Série B é muito complicado, muito dura mesmo.
Nesta segunda-feira, às 8h30 da noite, né, teremos o Avaí recebendo o Novo Horizontino. E com esse jogo aí, a 27ª rodada será encerrada. O Vitória recebe... Na verdade, o Vitória recebe... Não, já recebeu. O Vitória já foi visitar lá o CRB e perdeu por 6-0. Vitória, mesmo assim, continua na liderança com 49 pontos. O Sport empatou na rodada, chegou a 47. O Guarani venceu, chegou a 47 pontos também. Mas ali no critério de desempate, o Sport leva melhor. Em quarto, o Novo Horizontino, 45 pontos. Em quinto, o Vila Nova também com 45 pontos. O Criciúma é o sexto com 45 pontos também. Vitória está ali com 4 pontos de vantagem do quinto colocado. É bom Vitória, o bom que o Vitória conseguiu, né? Ele conseguiu uma gordura e por isso, nesse momento, vamos dizer que está tranquilo, né, gente? Nesse momento, pelo menos no momento, está tranquilo, mas o Vitória não pode vacilar mais. Em quinto, Vila Nova, então, 45. Em sexto, Criciúma, 45. Em sétimo, Juventude, 44. Em oitavo, Atlético Goianiense, 44. Em nono, CRB, que massacrou Vitória, né? 6-0, 42 pontos. Em décimo, Ceará, 41. Em 11º, Mirassol, 40. Eu acho que até aí, gente, até o 11º tem chance, né, de classificação ainda. Passou daí, eu acho que não. Só um milagre para o Botafogo, que está em 12º com 35 pontos, conseguir alcançar o G4, né? Tem que ganhar em 11, tem que ganhar a maioria dos jogos aí, ou quase todos, né? E aí contar ainda com combinação de resultados. Em 13º, Ituano, 32 pontos. Em 14º, Ponte Preta, 32. 15º, Sampaio Correia, 28. 16º, Chapecoense, 27 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento, o Avaí, com 27 pontos. O Avaí joga hoje. Um empate entre Avaí e Novo Horizontino já tira o Avaí da zona de rebaixamento e joga a equipe da Chapecoense. Então abre a zona de rebaixamento o Avaí, 27 pontos. Em 18º, Tombense, 25. 19º, Londrina, 20 pontos. E na 20ª colocação, o ABC, que praticamente está rebaixado, né? São 11 pontos que o Avaí precisa tirar da Chapecoense. E tem o Avaí dentro da zona de rebaixamento também com 11 pontos a mais que a equipe do ABC. Parece, né? Tudo indica, só um milagre mesmo, né? Para dizer que eu estou errado. Só um milagre mesmo para o ABC se livrar da terceira divisão do ano que vem. Pois é, Série B do Brasileirão. Próxima rodada, 28ª rodada, começa na quinta-feira. Então, quinta-feira a gente volta a falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Essa semana volta, né, o Brasileirão da Série A também. Quarta-feira começa a rodada. A rodada do Brasileirão começa na quarta-feira e vai terminar só no sábado, devido aí à data FIFA, né? Falar então de Brasileirão da Série D, da Série C, rapaz. Pois é, Brasileirão da Série C, que tem 2 grupos aí de 4 equipes, né? No grupo B, tivemos a equipe do Brusque vencendo mais uma vez. Dessa vez a vítima foi o São Bernardo. O Brusque venceu por 1-0. Tivemos o Operário 2-0 para cima do São José, isso no grupo B. Com esses resultados, o Brusque lidera com 6 pontos. O Operário é o segundo com 3. O São Bernardo também tem 3 pontos. E o São José vai ter aí que ganhar os próximos jogos, né? 2 jogos já aconteceram, é que nem grupos da Libertadores, né? São 6 jogos. Jogos de ida, jogos de volta. O São José tem 4 jogos aí para tentar se recuperar. Já o Brusque, o Operário e o São Bernardo brigam aí nesse momento pelas 2 vagas para a próxima fase, para a fase de semifinais, e que já daria, né? Os 2 de cada grupo, do grupo B e grupo C, já se classificam de forma direta, né, para a Série B do ano que vem. Situação do grupo C é a seguinte: o Amazonas perdeu em casa para o Paysandu por 1-0 e o Volta Redonda venceu o Botafogo de Ribeirão Preto. Na verdade, Botafogo de Ribeirão Preto não, Botafogo da Paraíba, né? Por 2-1. Volta Redonda, com esse resultado, assumiu a liderança do grupo C com 4 pontos. O Paysandu também tem 4 pontos, mas nos gols pró, né? O Volta Redonda tem 3 gols e o Paysandu tem 2. Por isso, o Volta Redonda lidera aí o grupo C. Em terceiro é o Botafogo da Paraíba com 3 pontos. O Amazonas, 2 jogos e 2 derrotas. Nesse momento, então, brigam aí por as 2 vagas. Volta Redonda, Paysandu e Botafogo da Paraíba
Mas o Amazonas tem 4 jogos aí para tentar se recuperar. Próximos jogos, terceira rodada, o Amazonas recebe o Volta Redonda e o Paysandu mede forças contra a equipe do Botafogo da Paraíba, né, rapaz? Botafogo da Paraíba. Paysandu tem 4 pontos, se o Botafogo vencer, ele ultrapassa o Paysandu, né? Já o Volta Redonda tem a chance de eliminar de vez aí, né? Jogar um balde de água fria, né? Nas pretensões do Amazonas, se é que o Amazonas ainda tem pretensão, porque tem que ganhar os 4 jogos que faltam, né? Para tentar uma das 2 vagas aí nesse grupo C. No grupo B, né? Só pra gente igualar as coisas aqui, São Bernardo joga contra o São José e o Brusque joga contra o Operário, ou seja, os 2 últimos do grupo se enfrentam e os 2 primeiros também. Rapaz. Claro que a gente vai acompanhar tudo, né? Vai acompanhar tudo e vamos trazer para vocês que estão ligados sempre com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado aí pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, o nosso primeiro vídeo, começando a semana de vídeos aqui no canal. Como eu disse a você. Ó, tá dando pra ver aí, né? Inchada a boca do menino, porque quem tem aparelho, meu amigo, quem tem aparelho nos dentes é desse jeito, viu? Sara no lugar e fere no outro. É fácil não, menina, é fácil não. Machuca demais, menina, sofrimento. Mas vamos lá, né? É o processo, é o processo. Obrigado pelo carinho, então, obrigado pela companhia. Se gostou, deixa aí a sua curtida. Espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos. E também, né, dá essa moral pra gente aí. Compartilha com seus grupos, das suas redes sociais, da sua família, dos seus amigos aí, que ajuda demais a gente. Se não for inscrito, se inscreve no nosso canal Cristiano Santos Radialista e vá lá no sininho de notificações e aperte, clique, né? Toque lá em todas para que vocês possam serem avisados, né? Sempre que tiver vídeo aqui no canal, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal e aí você vem pra cá, corre pra cá pra assistir os nossos vídeos. Beijão no coração, abraço pra vocês também. Tem mais tarde, às 18 horas a gente volta com as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Claro, né? Se o nosso querido e bom Deus nos permitir. Beijo no coração.